Hello! Eu sou a teacher Fernanda Dagnoni do canal do inglês, um canal que passa conhecimento, informações e curiosidades sobre a língua inglesa. E eu quero te dar as boas-vindas, quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho de notificação, lá também no Instagram, @canal do inglês, vai lá, manda um direct, vamos conversar, deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário, sua dúvida. E vamos aprender, vamos bater papo, porque eu gosto de conversar e muita gente também gosta, então por que não a gente se juntar e todo mundo conversar junto? Gente, o negócio é o seguinte, hoje eu preparei um tópico que eu vou começar aqui só de exemplo, com uma pergunta muito fácil, tá? Então, tipo assim, se você ficar, tá muito facilzinha essa pergunta, o vídeo começou fácil, fica até mais um pouquinho e depois até o final. Porque a verdade é que eu vou esclarecer algumas coisas. Porque eu escutei a seguinte frase de uma aluna essa semana. Ela começou inglês recentemente, é bem recente mesmo, acho que a gente tá na terceira semana de aula, e ela vai falar assim pra mim, peraí, teacher. Não, segunda semana, mega recente. E ela fez assim pra mim, peraí, tá tudo bugado. Eu olhei, eu tô tão acostumada, né? A gente vai se acostumando com alguns padrões. E aí eu falei pra ela assim, como assim bugada? Ela falou, tá tudo contrário, Titi, tá tudo no contrário. Então hoje eu quero trazer pra vocês viram que eu já comecei direto ao ponto, né? Eu quero trazer pra vocês, gente, um esclarecimento sobre uma coisinha em inglês que muita gente fala, mas é tudo do contrário, Titi, tá tudo no contrário. E o mais legal disso tudo é que é simples. Só que a gente tem que entender algumas coisinhas aqui. Então, do que eu tô falando? Eu tô falando de questions. Questions. Aí você pode perguntar, perguntas, teacher? Yes. Eu vou falar sobre questions, perguntas, em inglês. Perguntas, certo? E a pergunta que fez essa minha aluna fazer, oi, como assim? Oh my goodness. É essa daqui, ó. Where are you from? Aí um americano, por exemplo, ele vai dizer where are you from? Esse are é obrigatório na pergunta, mas na hora que eu falo, às vezes por conta do som do where também, where are. Então é muito comum que na hora que eu vá fazer a pergunta, melhor, que eu falo a pergunta, na hora que eu falo, na hora que eu faço isso, que eu solto o som, esse are acaba não aparecendo. Where are you from? Hey, where are you from? Where are you going? E assim por diante. Então é where are you from? Se você já sabe o que essa pergunta quer dizer, maravilha. Senão eu vou deixar aqui, ó, de onde você é. Só que essa minha aluna, ela sabe que a palavra where, vou colocar agora letra minúscula aqui, tudo bonitinho. Where significa onde. Ela sabe disso. Ela sabe que o from significa de, quando a gente fala de origem. Otigem? O que é otigem? É origem. Digitei errado. Origem, né? Quando eu falo assim, eu sou do Canadá. Então, esse do Canadá é do é D mais O, tá, gente? No português, né? Da é D mais A, tá bom? Então, eu sou da Austrália. Tudo isso é de, só que daí no português a gente usa artigo, né? Ou a e fica do, da. Mas, enfim, eu sou do Brasil, é from Brazil. Do Canadá, from Canada. Da Austrália, from Australia. Então, esse from quer dizer de origem, certo? E a dúvida da minha aluna foi, peraí, teacher, tá tudo bugado. De onde você é? Primeiro, a outra coisa, como ela já lembra das épocas da escola, ela sabe muito bem que o you significa você. Então, daí ela viu de onde você é, mas o de tá lá no final. Onde você é, o você tá depois do é. E aí tá a pergunta começa com where. Então ela falou, teacher, o que acontece? Ela falou, Fernanda, me perdi aqui total. Peraí, me ajuda a entender. Porque eu até posso, ela ainda falou assim pra mim. Eu até posso memorizar que where are you from quer dizer de onde você é. E fazer essa pergunta pro resto da vida. Mas eu não hoje, nesse momento, eu não tenho ideia de como formular. Então, numa outra pergunta que eu queira fazer, como que eu vou formular essa pergunta? Como que eu vou fazer se eu não tô entendendo o sistema? Eu falei, nossa, vocês estão muito preocupadas. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou esclarecer algumas coisas sobre perguntas em inglês. Então, eu quero começar te passar algumas informações. Primeiro, é muito, mas muito, mas muito, mas muito comum
que em inglês as perguntas têm uma coisinha que a gente chama de inversão. Na verdade, tem uma matéria em inglês, gente, só sobre inversão, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas é uma maneira de eu explicar aqui pra vocês, ó. Inversão. Vou falar técnico agora, com o sujeito e o verbo. Não todo verbo. É aí que tá o desafio de uma pessoa aprender inglês. Porque como assim não todo verbo, Fernanda? Porque não é todo verbo, gente. Não fui eu que criei a língua, eu sempre falo isso, não briguem comigo. Mas sempre antes do sujeito, você fala quem é sujeito, não lembro disso, não sei o que é isso. Por exemplo, aqui no caso, você é o sujeito. Se eu falar quem que comprou essa camiseta, quem comprou, eu quero saber justamente quem é a pessoa que fez aquela ação de comprar a camiseta. Então, eu tô atrás do meu sujeito. Aí não tem sujeito na pergunta. Mas se eu falar, foi o George que comprou a camiseta, George comprou essa camiseta, George é que fez a ação de comprar a camiseta no jeito de eu perguntar. Então, ele é o sujeito. O Brasil é um país de primeiro mundo? O Brasil é um país subdesenvolvido? Qualquer pergunta que façam para nós sobre o Brasil, Brasil na pergunta tá como sujeito, né? O verbo tá sendo conjugado por causa dessas coisas ou dessas pessoas na pergunta. Aí você fala, ok, o que é verbo? Verbo, gente, por exemplo, ser, estar, falar, correr, comer, beber, dirigir, estudar, trabalhar, dirigir, eu falei, sentir, querer, comprar, vender, dar, estudar, dormir, acordar, caminhar, amar, detestar, comer, cozinhar. Gente, tudo isso que tem a ver com ação, com uma atitude, um comportamento de executar uma atividade, uma ação é verbo, tá? Tô explicando da maneira mais simples aqui para não ficar, como diz a minha aluna, bugando vocês. Mas enfim, então aí essas palavras, elas são trocadas em inglês. Quer ver uma coisa? Vou começar mais simples, depois eu volto para esta pergunta. Então, quando eu pergunto assim para você, você é americano? Em inglês, essa inversão vai acontecer porque eles não vão perguntar, você é americano? Eles vão perguntar, é você americano? Ó, are you American? É você americano? Só que a hora que eu vou traduzir, eu não traduzo assim, eu traduzo, você é americano? Aí você fala, por que, teacher? Porque nós não falamos assim, é você meu novo assistente? É ela sua namorada? É ele? São eles, por exemplo, são eles seus filhos? A gente não fala assim. A gente fala usando primeira pessoa, né? Primeiramente as pessoas, tipo, você é meu novo assistente? Você é brasileiro? Então, a hora que você traduz, tem que traduzir pro jeito que você fala. Mas em inglês inverte, como vocês estão vendo aqui, ó. É você americano. E a gente fala, você é americano. Então, como é que a gente pode dizer que eles estão invertendo? De repente, a gente aqui inverte. Por exemplo, ele é seu marido? Is he your husband? E a gente fala, como ele é seu marido? Então, ele falou, um americano perguntou, por exemplo, is he, é ele seu marido? E a gente vai falar o quê? Ele é seu marido? Mas veja, ele é he e is tá invertido aqui. Se a gente for comparar, ó, tá invertido, certo? Então, isso é muito comum em inglês. E o que aconteceu aqui é que o veio antes do you. Então, no pé da letra, essa pergunta fica, onde é você? Esse antes de você é igual a gente viu aqui, é igual a gente viu aqui, tá? A mesma coisa, o are, o antes do you, antes de você. Aí você fala, tá, mas por que o de onde você é? O de tá lá no final. Bom, gente, from, a gente chama em inglês de preposição. Aí você fala, Fernanda, eu não lembro o que é a preposição. Misericórdia. Vou dar uns exemplos aqui pra vocês de preposição. Opa. From, mas eu vou só dar alguns exemplos porque eu quero mostrar uma pergunta aqui. From, at, in, on, with. Eu vou pegar isso aqui de exemplo, ó. Já volto lá em cima. O from, a gente acabou de ver uma pergunta sobre ele, né? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Certo? Então, o from veio no final. Isso bugou também, isso causou dúvida. Por que tá tudo invertido? Aí eu pergunto assim pra você, eu te ligo. Opa. Eu ligo pra você, digamos que a gente foi no shopping. Só que teve algum momento do shopping que eu fui numa loja de sapato, lá no quarto andar, você ficou lá no térreo, loja de roupa. Aí a gente tentou se encontrar na praça de alimentação, não conseguiu, eu pego o telefone e ligo pra você.
Oh, hello! Where are you at? Quer dizer, onde você tá? Onde é que você tá? Eu quero tua localização. Eu tô no segundo andar? Eu tô no banheiro? Eu tô na garagem? Eu quero uma localização. Então, onde está você em? Quer dizer, onde é que você tá? Onde é que você tá? Onde você está em? Aí você fala, Fernanda, não faz o menor sentido onde você está em. Não faz mesmo? E não é assim que a gente traduz. É onde você está. Só que aqui nesse caso, por que eu fiz questão de usar o at? Porque eu quero que você entenda que eu preciso saber da sua localização. Entendeu? Eu lembro que eu escutei isso de uma americana no dia a dia mesmo. Eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava num rodeio. Era um evento de 22 dias. E eu comprei lá em Denver, no Colorado, eu comprei um chapéu de cowgirl rosa, pink. Aquele pink meio chicletes. E a gente foi fazer uma ronda para ver outras coisas e tal. E tava todo mundo falando pelo radinho, né? Eu esqueci o nome. Enfim, e aí ela queria localização para deixar a gente lá com um dos supervisores. Só que ele falou que estaria num lugar e não estava, ela foi lá. Chegou lá, ela para deixar a gente, né, com ele, e não tinha ninguém. Aí ela entrou, ligou para ele e falou assim: Hi, I'm here at blá blá blá. Ela deu a localização dela. E ele simplesmente respondeu: Oh, sorry, so sorry, I'm not there anymore. Óbvio, né? Porque a gente não estava vendo ninguém, ele não precisava nem falar que não estava lá. Mas eu lembro que eu ouvi ele falando pelo celular. E aí ela falou, ok. Aí tipo assim, tá bom, não precisa se justificar. Where are you at? Aí, hey, where are you at? Então esse at é para dizer, né, onde você tá em. Você não vai traduzir assim, você vai traduzir onde você tá. Ou você pode traduzir também em que lugar você tá. Em que lugar, em que posição, no sentido de local, tá? Você está. Opa. Em que local, em que lugar, em que local. Vou colocar aqui, local. Em que lugar, em que local você está. Então, esse at dá essa ideia já para quem está escutando isso em inglês. Mas você fala, tá bom, Fernanda, e por que veio lá no final igual o from? Por que essas preposições estão vindo no final? Por que tá tudo do contrário? Essas preposições from, in, on, at, with, without, before, after, é comum, gente. É comum que essas palavrinhas, essas preposições, essas palavras que ligam uma palavra na outra, um verbo do outro, enfim, uma palavra com um substantivo com um verbo, enfim, é comum que elas venham em perguntas ao final, que elas apareçam no final. Então é muito comum. Então se você fala, por exemplo, eu pergunto assim, com quem você está indo? Em inglês é who are you going with? Com quem você está indo? Você fala que está indo no shopping, você fala que está indo no mercado. E eu pergunto com quem você está indo? Quem está você, que a gente já viu que inverte mesmo, indo com? Aí você fala, poxa, o com veio lá no final. Who are you going with? O com veio lá no final. Então, isso é muito comum. Uma vez que você entende isso, a hora que você está lendo um texto, uma postagem no Instagram, a hora que você está lendo a letra de uma música, que está assistindo a um filme ou uma série com a legenda em inglês, please do it. Façam, desafiem-se a fazer isso, tá? Aí você vê lá essas preposições no final da pergunta, não é que é uma regra, que elas só aparecem no final, mas é muito comum. E aí, pra gente brasileiro, fica parecendo que a pergunta tá toda em desordem, tudo bugado mesmo, né? E na verdade não é, gente. É a maneira de por exemplo, no caso aqui do with e do at, que eu coloquei aqui nessas duas perguntas, é justamente a informação que eu quero. Eu quero saber o local que você tá. E o at é usado para falar de local. Eu quero saber com quem você tá indo. Com quem? Juntamente de quem? Então, eu intensifico isso com with. Obviamente porque eu preciso dele para fazer a pergunta. Com quem? With. Mas aí eu deixo pro final. Então, é a maneira de organizar a pergunta. Aí você fala, tá, então, resumo. Primeira coisa que eu falei aqui para vocês. Vamos retomar. Nas perguntas em inglês, é comum que palavras que na hora da gente traduzir para o português esteja numa linearidade, em inglês seja todo trocado. É comum. Você já tem que ter isso na sua cabeça para você não ficar toda hora, nossa, eu não esperava isso, nossa, eu tô perdida. Não, isso é verdade, em inglês as coisas já são assim mesmo. Já tô até acostumado, dá licença. Já tô até acostumado que é tudo assim mesmo.
certo? Já tem que ter isso na sua cabeça para você relaxar. Segunda coisa, preposições, normalmente, eu não gosto de falar normalmente, porque o inglês é cheio de regras e exceções, mas também é outra coisa muito comum que venha no final. With, without, at, in, on, é muito comum. From, é muito comum que venha lá no final. Então, grave algumas preposições como essas, por exemplo, e aí você já vai identificando quando você pegar um texto, pegar uma letra de uma música, enfim, aparecer alguma frase para você falar, é comum isso em pergunta. Certo? Ok. Terceira coisa que eu quero falar é que é muito comum também que verbo em inglês venha antes do você, do ele, do ela, do isso, do aquilo. Então, vamos voltar. Eu vou tirar aqui a parte de preposição agora, pra gente ver os verbos. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui também de perguntas, pra eu economizar espaço. Então, tá. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where quer dizer onde, o from é de origem, o you é você. Aí você olha e acha que a pergunta tá inteiramente zoada. De tá lá no final, o é e o você tá trocado. Então agora a gente já entendeu um pouco sobre o from, né? Que o from é preposição, é comum que venha no final das perguntas. Muito bem. Mas e agora esse é antes de você? Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou até apagar aqui novamente. Vamos pegar essas perguntas de base aqui. Are antes do you, o is antes do he, e vou colocar aqui, ó. A verdade é que am, are, is. O passado deles, was, was é passado de am, e o was é passado de is. E qual é o passado desse are, teacher? É were. Opa, o que eu fiz aqui? Aí, ó. Aqui. Certo? O que mais? O can, e o passado dele que é could. Will, would. Deixa eu ver qual eu quero colocar aqui. O should. O may. Que eu tô pensando aqui algumas coisas, tá? Que eu preparei pra vocês. Por isso que eu não tô colocando tudo. E muitas vezes do, does e did. Aí você fala assim, o que são isso, teacher? Eu conheço do, e o do é fazer. Poxa vida, se o do é fazer, vai ficar complicado essa situação toda aí, teacher. O do, o does e o did. Aí você pode se perguntar, mas isso aqui, esse do significa fazer. Nem sempre. Às vezes ele não significa nada. O does é a mesma coisa e o did é a mesma coisa. Eu quero que você anote em algum lugar. Deixa eu ver se eu posso trabalhar mais alguma palavra aqui, algum verbo. Não, eu vou ficar só com esses mesmo. Tem outros, alguns ainda, tá? Mas não são muitos ainda, não. Eu quero que você anote em algum lugar aí, certo? Eu quero que você pare para pensar em algum lugar. Que esses verbos, essas palavrinhas em perguntas... E aí eu quero fazer um parêntese para falar dessas três aqui, tá? A gente vai falar delas daqui a pouco. Preste muita atenção nelas, mas enfim. Em pergunta, essas palavrinhas, esses verbos, eles vêm antes de palavras como I, you, he, she, it, we, you, they, that, this, Brazil, table, car, money, paper, house. Opa, o que mais? Ixi, tem tanta, né? Family, cell phone, que é celular. Muito bem. Gente, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Eu quero dizer que quando a gente está falando de pergunta, e eu vou perguntar sobre eu, vou falar eu na pergunta. Você, ele, ela, ele ou ela para se referir a uma coisa, um objeto, um lugar. Nós, we, vocês, they, eles ou elas, that, aquilo, this, isso. Brasil, table, mesa, car, carro, money, dinheiro, papel, paper, house, casa, family, né, família, cell phone, comida, shopping, mall, friends, boss, chefe, work, trabalho, job, emprego, enfim, situation, economia, economy, sabe assim?
etc. Essas palavrinhas em perguntas, quando eu for perguntar alguma coisa sobre, né, por exemplo, família, sobre o Brasil, sobre o cachorro, sobre o celular, e eu tiver esses verbos que eu estou mostrando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, vai ter sempre essa inversão. Esses verbos aqui em azul, que eu marquei aqui de azul, eles vão aparecer antes dessas pessoas aqui todas. É comum pra caramba. Você fala, como assim? Vamos voltar na pergunta ali. Olha o que tá aqui, ó, antes do he. Olha o are aqui antes do you. Então, ó, esses verbos, gente, essas palavras em perguntas, elas vêm sempre trocadas. Aí você vai falar, Fernanda, você pode dar um exemplo de cada? Eu posso, deixa eu pagar aqui. Não vou pagar não, eu posso precisar daqui a pouco. Eu posso. Olha isso. Vamos ver um exemplo de cada? Am I a good friend? Digamos que você olha para sua best friend forever, sua BFF, sua melhor amiga, você pergunta, eu sou uma boa amiga? Am I a good friend? Em inglês vai ser, sou eu uma boa amiga? Olha, sou eu uma boa amiga? Are, que a gente já viu, né? Are you okay? Você tá bem? Eles perguntam, está você bem? Você tá ok? Tá tudo beleza? Is it yours? Aí digamos que eu pego um celular que tava perdido no chão e falo, é ele seu? Is it? Não. Tá tão bonito de ver esse celular aqui, ó, cheio de creme nas mãos, maquiagem. Mostrei aqui pra vocês, ficou horrível. I'm sorry. Sou meio desajeitada às vezes, né, gente? Já devem ter percebido isso. Bom, vamos lá. Então, é ele. Eu peguei o celular. Vou pegar aqui de costas. É ele seu? Is it yours? Então, o vem antes do ele. Vamos aqui, was. Was é passado de am, que tá aqui, ó. E was é passado também de is, tá? Então, eu vou perguntar se was it a good concert? Digamos que você foi num show ontem à noite. Aí hoje de manhã eu falo, e aí? Foi ele um bom show? Quer dizer, foi um bom show? Was it a good concert? Foi um bom show? Então eu só coloco foi antes do ele, né? Foi ele um bom show? Só que a gente não fala ele, a gente só fala foi, né? Foi bom o show ontem à noite? Tá tudo certo. Was it a good concert? Where were you last night? Opa. Onde, where, estava você ontem à noite? Então, where vem o antes do you na pergunta, que pra nós parece que tá invertido, né? Onde estava você ontem à noite? Quer dizer, onde você estava ontem à noite? Tá tudo certo. Tem essa inversão mesmo. Can I help you? Opa, acompanhe aí comigo, não desanime. Can I help you? Posso eu te ajudar? Ou seja, eu posso te ajudar, mas o can vem antes do eu. Could I use your phone? Não quero fazer isso não. Que eu vou falar de outro exemplo, quero usar esse exemplo. Could he come here? Poderia ele vir aqui? Could é o passado de can. A gente ainda vai falar sobre esses verbos, tá? Mas agora, só para mostrar para vocês, é uma maneira mais educada de você pedir. Você pode, você falar, você poderia, né? Então, ele poderia vir aqui? Could he come? Só que ao invés de falar ele poderia, poderia ele vir aqui? A famosa, will you marry me? Will you marry me? Você vai se casar comigo? Para pedir alguém em casamento. Essa pergunta é um pouco diferente, né? Você vai se casar comigo para saber se você quer casar comigo, mas eles falam no futuro. E aí, é no sentido assim, olha, eu te amo, você me ama, e aí, você vai casar comigo? Se eu te pedir agora, você vai aceitar? É nesse sentido a pergunta. Já no português a gente fala, quer se casar comigo? A pergunta mais famosa para pedir alguém em casamento. Em inglês, já a pergunta mais famosa já é will you marry me? Mas deixa eu fazer uma normalzinha, assim, sem precisar de adaptação. When will you go to the mall? Quando, when, você, aí o verbo tá aqui, ir. Só que will coloca o verbo go aqui no caso, poderia ser qualquer outro verbo, aqui é o go, no futuro. E ele que aparece primeiro.
When will you go? Quando você vai ao shopping? Mall é shopping, porque shopping significa compras. Então, o lugar lá que você vai, o prédio, é shopping mall ou você fala só mall? Muito bem. Vocês estão acompanhando? Should. Ai, gente, quem conhece a música? Should I stay? Should I stay? Or should I go? Tem uma música. Should I stay or should I go? Should I? Deveria eu ficar ou deveria eu ir? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Mas o deveria vem antes. Por quê? Porque sim. Porque é assim que é. Should I stay or should I go? Aí o may. May I use your phone, please? Gente, a palavra may, talvez você fale, Fernanda, eu conheço essa palavra may. E may é maio, é o mês de maio. É, gente, é verdade isso mesmo. Porém, may também significa poder, para você pedir permissão para alguém. Então aí, ó, posso eu usar seu telefone, por favor? O may vem antes do eu, mas a gente fala ao contrário, né? Eu posso usar o seu telefone, por favor? Mas o may veio antes. May I use your phone, please? Certo? Alright. Então vamos só trabalhar as pronúncias aqui. Eu só vou para a parte em inglês, tá? Listen and repeat. Ou se repita aí na sua casa. Are you American? Is he your husband? Am I a good friend? Am I? Emenda o M com I. Am I? Are you okay? Is it yours? O is emenda no it e esse T emenda no Y. Is it yours? Ok. Was it, aqui também o S com som de Z do was, emenda no it, que emenda tudo aqui também no A. Was it a good concert? Where were you last night? Can I help you? Can I? O N emenda no I. Assim como o P já emenda direto no you. Can I help you? Could he come here? Will you marry me? Will you? O L emenda no you. Will you? Will you marry me? When will you go to the mall? When will you go to the mall? E aí, agora que eu me liguei que eu não coloquei nada com would. Digamos que tem uma pessoa te devendo um dinheirinho. Digamos que tem uma pessoa que tem que te trazer um dinheiro. E você fala, pô, se a gente ligar para ela, ela nos traria o dinheiro hoje? Esse nos, né, trazer pra gente é o us, nos, gente, a gente, nós, né, nos. Bring é o verbo trazer, bring. E money, dinheiro. Gente, não é money, é money, money. E a palavra hoje, today. Ela. Então eu falo, se a gente ligasse, ela traria o dinheiro? Trazer é bring, mas eu quero falar traria. Então eu preciso colocar esse iria no verbo trazer. Trazer é bring, que está aí marcado em azul. Mas eu quero traria, então eu preciso do would. Porque esse would, ele é o tal do iria dos verbos. Gostar é like, would like é gostaria. Ir é go, gostar, aqui ó, oh meu Deus, gostar. Ir é go, e iria, would go. Dei uma pequena bugada aqui, vou começar de novo. Só para mostrar para vocês, gente, o would, ele é o tal do iria. Would é o tal do iria nos verbos, certo? Iria, vou colocar aqui entre aspas, né? Então, se eu falo gostar, eu falo like. Gostaria, would like. Ir é go, iria é would go. Fazer é do, faria é would do. Fariam, faríamos. Ela faria, eu faria, você faria, enfim.
Então, o would, ele acrescenta esse iria nos verbos, tá? Por exemplo, comprar é buy. Compraria, compraríamos, comprariam é would buy. Certo? Então, aqui nessa pergunta, would she bring us? Us é nós, nos, a gente, né? Would she bring us the money today? Ela nos traria o dinheiro hoje? Tipo, se eu ligasse, ela traria o dinheiro pra gente hoje? É exatamente essa pergunta. Would she bring us the money today? Então, would, ele acrescenta esse iria nos verbos, que é muito usado para falar em condição, né? Se eu pudesse, ela faria. Se eu pedisse, ela traria. Se alguma coisa acontecesse, ela falaria. Essa imaginação. Would, então, certo? Bom, mas vejam, falando da pergunta, veja que vem antes do she, vem antes da palavra ela, né? Vamos continuar. Should I stay? Should I? Should I? Should I? O they emenda no I. Should I stay or should I go? Certo? Falando aí da música, né? May I use your phone, please? May I use your phone, please? Yes. E agora, eu vou usar... Então, vocês viram, né? Todos os exemplos que eu já vinha dando. Com esse money, Brazil, he, she, I, you. É uma questão de se acostumar mesmo, tá, galera? Uma questão até de você tentar bolar algumas perguntas aí pra ver como que você sairia. Deixa nos comentários ou vai lá no @canal do inglês e me manda um direct que eu corrijo pra você e tiro suas dúvidas. Agora vamos lá. A famosa pergunta. Do you speak English? Do you speak English? Do you do your homework at night? Do you like chocolate? Então, o do, antes do you, antes do they, vamos mudar. They, eles ou elas, né? Antes do I, antes do we, nós, enfim, ele tá auxiliando na pergunta. E o verbo mesmo tá aqui, ó, falar inglês, fazer sua tarefa à noite. Teacher, mas tem dois do. Sim, mas esse aqui é o mesmo daqui de cima, ó, é o mesmo daqui de baixo. Aqui o verbo é speak, aqui o verbo like e aqui é o verbo fazer. Aí sim o do tem tradução. Caso contrário, aqui ele não tem tradução, aqui ele não tem tradução, aqui ele não tem tradução. Claro, existe um porquê gramatical, existe uma explicação teórica, yes, que é a respeito de auxiliares. Mas o que eu quero trabalhar com você não é quando nem por que a gente usa auxiliar nesse vídeo. É só mostrar para você que muitas vezes nas perguntas tem sempre um verbinho antes do sujeito, do pronome, da pessoa de quem a gente está falando na pergunta, do lugar, da coisa, né? Então, olha lá. Do you speak English? Você fala inglês? Do you do, você faz a sua tarefa at night? Do they like chocolate? Sem querer eu apaguei. Do they like chocolate? Outra coisa, pessoal, do does aqui. How often? Vamos mudar um pouco. How often? Vamos começar com question words, né? Com pronomes interrogativos. How often é com que frequência? Então, quão frequentemente? Com que frequência? How often does she travel? Com que frequência com que frequência ela viaja? Você fala, Fernanda, a gente nem traduz esse does, mas ele tem que estar ali antes de he, de she e de it, ó. He, she, it. Não é só o she aqui, não. Não pode ser do com essas três pessoas, tá, pessoal? Tem que ser does. Com he, com she, com it, nunca é do, é does. Aqui, né, antes deles. Por exemplo, quer ver aqui, ó. Does, deixa eu apagar. Enquanto auxiliar, né? Does she do? Ela faz. Aí você falou, teacher, mas não tem que ser does com she, mas já tá aqui, ó. Esse auxiliar que vem antes na pergunta é que tem que ter does, tá? Tem que ser o does para he, she e it. Does she do her homework at night? Ela faz a tarefa dela, ó, dela aqui, ó, her. Ela faz a tarefa dela, a sua tarefa, né, à noite. E did é passado de do e does. When did you arrive? Quando? Did eu já sei que é passado, did.
You é você e o verbo chegar, arrive. When did you arrive? When did you arrive? When did you arrive? Quando você chegou? E aí emenda did you? Did you? When did you arrive? Falando aí, when did you arrive? Gente, eu deixei eles para o final pelo seguinte. Por exemplo, esse tipo de pergunta, às vezes confunde o aluno, porque tem do e depois tem do, tem does, depois tem do. Ué, teacher, me confundiu. Gente, existe uma coisa no inglês chamado verbos auxiliares. Do, does e did também. Tem outros verbos, por exemplo, eu poderia usar uma pergunta com have ou com has também, tá? Que é comum virem antes dos auxiliares, dos sujeitos, porque são auxiliares. Só que nós vamos fazer um vídeo só falando dos verbos auxiliares. Do, does, did, have, has, e aí os verbos modais que eu coloquei lá em cima, can, could, may, might. Só que o que eu quero mostrar aqui pra vocês, até vou deixar algumas perguntas aqui com have e has, então, né, pra eu não ficar com dor na consciência. Have you finished your reports? Have you finished your reports? Has he called? Quer dizer, olha o have antes do you e daí tem mais um verbo no passado. Ou has antes do he e tem mais um verbo no passado. Aí você fala, Fernanda, fiquei doida. Fiquei doido, bugou tudo aqui pra mim. O que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é que nas perguntas é comum você ter verbos que vão automaticamente trocar, tipo are, o am, o was, o were, o is, o can, o could, certo? Troca. Tem verbos como have e has, como do, does e did, que eles estão ali antes do auxiliar e depois tem antes do sujeito. Nossa, tô com auxiliar na boca hoje. O próximo vídeo vai ter que ser de auxiliares, né? Eles vêm antes na pergunta do sujeito. Olha aqui o sujeito. Você, eles, ou elas, né? Ela de novo. Você, ele. São os sujeitos, são as pessoas que executam aquela ação do verbo ligar, do verbo terminar. O que quer dizer have you finished your report? Você já terminou seus relatórios? Has he called? Ele ligou? Ou ele já ligou? Então, esse tipo de frase que você fala, pô, Fernando, mas por que tem que ter esse have antes do he? Do you, has antes do he, o do, does, por que tem essas palavras todas assim? Por que tem isso? Gente, esse vídeo é para mostrar para vocês sobre perguntas. Que nas perguntas é comum você ter sempre uma inversão ou um auxiliar, como é o caso aqui dessa página, antes do sujeito. Antes da pessoa ou da coisa a quem nós estamos nos referindo à pergunta, fazendo a pergunta a respeito ou para diretamente aquela pessoa. Então, eu preciso relaxar nisso e falar, então eu vou ter essas inversões, ou eu vou ter um verbo que aparece ali, mesmo que eu não traduza ele, como foi aqui no caso, ó. A gente não traduziu esse do. Do you speak English? Eu começo a traduzir aqui, ó. Você fala inglês? Eu não traduzo esse do, mas ele tem que estar lá. Aqui, how often? Com que frequência ela viaja? Eu não traduzo esse does aqui, mas ele tem que estar lá. Esse have não faz sentido. Tem você terminado seus relatórios? Tem ele ligado? Claro que daí tem a ver agora aqui também com estrutura e tempo verbal. E também algumas expressões aí no meio do caminho. Só que eu preciso mostrar isso para vocês entenderem que as perguntas eu preciso entender que tem inversão ou tem o uso de um auxiliar antes do meu sujeito. E aí depois continua a palavra ali, né, o sujeito, depois tem uma outra palavra que é o verbo e continua no vocabulário ali que eu só tenho que descobrir aquelas palavras. Então, quando você for estudar inglês, quando você for ver diálogos, quando você for ver perguntas e respostas, quando você for assistir as séries, fique de olho quando alguém lança uma pergunta para alguém. Coloca na legenda, porque é comum o do, o does, o did, o have, o has virem antes do sujeito. Você fala, mas é sempre? Não, não é sempre. Enquanto auxiliar. Então, o próximo vídeo que eu for fazer, eu estou me comprometendo com você, falar só sobre verbos auxiliares, porque have e has nem sempre pode vir antes do sujeito. Aí ele não é verbo auxiliar, você fala, Fernanda, e agora? E agora que o foco aqui é mostrar para você que é comum inversões em perguntas, que é muito usado auxiliares antes do sujeito nas perguntas. Veja os exemplos, estude, quero te desafiar, quero gerar curiosidade em você. Pegou uma pergunta numa entrevista,
tá assistindo a um filme, teve uma pergunta ali, que é muito comum, né, gente? A gente fazer pergunta, para, pausa e coloca a legenda, pelo menos ali um pouquinho, só ali, para você verificar, para você identificar qual foi a pergunta. Porque se você ficar toda hora querendo traduzir no pé da letra, gente, vai te gerar muita dúvida. Vai te gerar muita dúvida mesmo. Isso não é um exagero. Você vai falar, putz, bugou tudo agora de vez, ferrou o barraco. Mas eu quero te desafiar a estudar perguntas. Eu quero te desafiar a deixar uma pergunta aqui nos comentários ou lá no direct para eu te ajudar, para eu te corrigir, para eu tirar suas dúvidas. Beleza? Pergunta é isso mesmo, galera. Pergunta em inglês funciona diferente a estrutura de uma pergunta em português. Não dá pra gente ficar traduzindo no pé da letra, senão a gente se frustra mesmo, senão a gente fica tenso, a gente acha que não tá entendendo nunca nada, e às vezes não é uma questão de não entender, é uma questão de conhecer o jeito que um americano pensa, o jeito que um americano fala, e assim por diante, certo? Então, é isso mesmo, é essa a intenção. Agora eu me comprometo a deixar no próximo vídeo só sobre auxiliares. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você tire suas dúvidas, eu quero que você deixe seu comentário, me faça uma pergunta em inglês que eu te respondo e ainda falo se estava certo ou estava errado. Beleza, pessoal? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Have a good one. I'll see you next time.